Gente, Feliz Natal! Hoje é um dia muito especial para que a gente possa comemorar o nascimento de Jesus, para que a gente possa compreender um pouquinho mais, né, o que Jesus nos deixou e que a gente ainda está buscando vivenciar e experienciar sobre todo esse amor que foi dito e foi mostrado enquanto Jesus esteve aqui no planeta. E será que ele continua presente? Então hoje eu estou muito feliz de poder trazer para vocês aqui o Yuri Branco, que é gestor da Onisciência, que é uma empresa que distribui os livros de Yogananda, que é um mestre hindu, que é um mestre para mim também. E eu chamei o Yuri porque a Yogananda, né, escreveu 2 livros, que um deles se chama A Segunda Vinda de Cristo, A Ressurreição do Cristo Interior, comentário revelador dos ensinamentos originais de Jesus. E este livro, para mim, foi um livro de muita transformação. E como o Yuri tem bastante conhecimento, né, por ser distribuidor desses livros, e ele faz lives maravilhosas sobre isso, eu decidi convidá-lo. Ele tem outro livro, o Yogananda, que se chama A Yoga de Jesus, e que a gente vai falar então um pouquinho sobre esses ensinamentos, com uma visão aqui um pouco mais expandida sobre Jesus Cristo. Então, Feliz Natal para você também, Yuri. Feliz Natal, Simone. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, obrigada por ter vindo. Eu estou aqui com um Buda, que nesse Buda, né, na Califórnia, um dos lugares, né, mais importantes que Yogananda, quando veio para o Ocidente, fez um ashram lá, e eu tirei a foto nesse ashram na Califórnia e trouxe aqui como todo o meu altar, aqui a minha sala de meditação. Eu fiz questão de fazer esse programa de Natal aqui, homenageando Jesus. Eu, como trabalho com constelação familiar, o Bert Hellinger também era o tempo inteiro falando sobre Jesus, né? Ele foi católico e fez um trabalho muito bonito também através da igreja por um tempo, depois saiu da igreja. Então aqui a gente vai falar de um grande mestre que é Jesus, nesse dia dele, com uma visão mais expandida. Então é isso, né, Yuri? Legal, acho que é interessante trazer só um pequeno adendo, que esses 2 livros, na verdade, eles são um só, né? A Segunda Vinda de Cristo são 3 volumes, que é justamente a interpretação que Yogananda faz em cima dos evangelhos, né, do Novo Testamento. E a Yoga de Jesus foi um livro que saiu antes, é um resumo da Segunda Vinda de Cristo. Então, o que tem aqui vai estar na Segunda Vinda de Cristo, ele é tipo um compilado, assim, do que tem de mais importante ali dentro desse livro. E como tem coisa bonita e importante, né? Sim, sim. Nossa, cada página que a gente abre aqui é um deleite, né? Tem uma aqui, por exemplo, a concentração interior é o caminho para conhecer o sutil. Yogananda nos ensina a meditar, né? Olhando para esse ponto aqui, que ele fala que é um ponto crístico, é isso? Sim, eu acho que isso é bem legal porque já traz um mote para a gente explicar por que é a Segunda Vinda de Cristo. Né? O que quer dizer a Segunda Vinda de Cristo e por que ele fala justamente no subtítulo do livro, que é a ressurreição do Cristo interior. Então, Cristo não é o nome de Jesus. Cristo é um título que foi dado a Jesus pelo estado de evolução espiritual que ele chegou. É um nome que se dá para pessoas que se iluminam. Da mesma forma que Krishna não é um nome, é um título. Né? Então você tem Yadava, o Krishna, e Jesus, o Cristo. Então, qualquer pessoa pode atingir esse estado de iluminação, esse estado de evolução espiritual, né? E Yogananda fala que um dos nomes que se pode dar é que você atingiu o estado de consciência crística ou o estado de Kutasha Chaitanya, que é a consciência de Krishna, né? E esse ponto entre as sobrancelhas é o terceiro olho espiritual, é o que a gente aprende, né, nos ensinamentos de Yogananda e nos ensinamentos do hinduísmo, que é onde a gente se concentra no momento da meditação.
e ele é chamado de terceiro olho, olho espiritual, ou a sede da consciência crística, ou a sede da consciência de Krishna, que é Kutasha Chaitanya. Então, quando Yogananda fala da segunda vinda de Cristo, ele está falando de uma possibilidade que todos nós temos de iluminação, né? De que todos nós, na verdade, vamos chegar nesse lugar de evolução espiritual, que é a iluminação, que é a meta última da yoga, é justamente essa, né? E Jesus Cristo esteve na Índia. Sim, isso é uma das coisas muito interessantes que o Yogananda traz no segundo volume, né, desse livro. Ele fala bastante sobre evangelhos apócrifos. Então a gente tinha, até o ano 300, mais ou menos depois de Cristo, uma Bíblia muito maior, com muitos outros títulos dentro dela, inclusive o Evangelho da Infância, que foi escrito por Tomé, né? Tem um outro título que agora não vou me recordar, mas em 300 depois de Cristo, o Papa Constantino faz um concílio e decide ali, vamos deixar só os livros que a gente acha que tem a ver, tudo uma questão política, social, né, espiritual ali, hegemônica, que nem convém tanto entrar nesse assunto, mas o Yogananda ele vai pegar esses evangelhos que foram perdidos porque neles a gente tem muitos ensinamentos, muitas histórias muito bonitas. Então, uma das coisas que a gente aprende lendo esse livro é sobre a infância de Jesus, né, e vários milagres que a gente nunca ouviu falar na infância de Jesus, muito interessantes, e também sobre os anos de Jesus na Índia, né? E além dele trazer as histórias, ele também traz as provas de que Jesus realmente esteve na Índia, né, provas históricas. É muito interessante porque quando a colonização começa a acontecer na Índia pelos ingleses, eles encontram templos cristãos. Antes de terem chegado, né, teoricamente, lá já tinham templos com cultos cristãos, porque foi onde São Tomé também foi fazer, né, sua passagem, enfim, você tem relatos ali de Jesus também passando pela Índia. Então, o que Yogananda fala é que Jesus era um mestre iluminado, que Jesus praticava inclusive Kriya Yoga, que é uma das técnicas que Yogananda veio difundir no Ocidente, né, e que ele passa esse tempo na Índia antes de voltar, né, para os 3 últimos anos da sua vida, que são os mais conhecidos que a gente vê nos evangelhos. Você pode citar alguma coisa que ele fez quando criança, né? Porque é muito legal isso que você falou, que é algo que as pessoas geralmente não sabem ou não conhecem. Sim. São os milagres que ele fez quando ele era criança. Tem alguns, né? Tem um que é bem interessante, que o pai dele tinha sido contratado por um governador para construir um trono. E era um trabalho, né? Ele era marceneiro, enfim, era um trono ali todo super bem acabado, todo complexo. E eles passam meses fazendo esse trono e chega no final do processo, o trono ele tá 20 centímetros menor de largura do que ele deveria ter. E o pai fica muito preocupado porque naquela época, se você desacatasse uma ordem expressa de um governador, você ia, no mínimo, ser preso, né? E podia acontecer coisa pior. E aí Jesus fala para ele, não, pai, segura desse lado aí, eu seguro desse lado aqui, puxa. E aí cada um puxa de um lado e o trono ele fica na dimensão correta. E tem outras histórias que são até um pouco mais impactantes, né? Você tem histórias de pessoas que Jesus teve contato, que morreram depois do contato com Jesus criança, e que Yogananda vai explicar que eram pessoas que tinham um karma muito pesado e que elas estavam meio que buscando uma expiação desse karma, e Jesus foi meio que a forma, né, disso acontecer, a mão de Deus fazendo isso acontecer por elas, mas eram histórias um pouco mais difíceis, assim, né, das pessoas compreenderem, justamente por isso também elas foram deixadas de lado. Uma outra coisa que você tem nesses evangelhos da infância é relatos de Jesus já conversando com Maria do berço, né? Então um bebezinho ali com meses de vida conversando, falando da sua missão espiritual que ele tinha e tudo mais, enfim. Tudo isso está na Bíblia ali nos evangelhos apócrifos. E Yogananda ele gosta muito, né, quando ele vai falar sobre tudo isso na segunda vinda de Cristo, ele fala muito de Krishna também, né, porque a ideia dele é mostrar que os ensinamentos que a gente tem no Oriente e os ensinamentos que a gente tem no Ocidente, na verdade, são todos a mesma coisa, eles têm uma conexão muito forte. A história de vida desses dois santos é muito próxima também, né? Você tem Jesus nascendo numa manjedoura, num lugar super humilde, Krishna nascendo numa prisão. Ambos, quando nasceram, tiveram, né, um decreto do chefe de Estado que matasse todas as crianças do sexo masculino que nascessem. Enfim, eles têm muitos paralelos nas suas vidas e Yogananda ele vai mostrando isso justamente para trazer clareza para a gente de que todas as verdadeiras religiões têm uma mesma origem, têm uma mesma fonte, têm uma mesma verdade por trás, e eu acho que isso é uma das grandes
maravilhas assim dos ensinamentos de Yogananda, é poder ter essa clareza de que realmente, né, a gente está só hoje não conseguindo se comunicar direito, mas por trás a verdade absoluta das religiões é uma só. E quando se fala do nascimento de Jesus, dos reis magos, de tudo o que foi anunciado, né, o que Yogananda fala sobre isso? Bom, ele vai... De novo, a gente poderia ficar aqui, né, trazer um livro inteiro sobre isso, mas algumas das coisas que ele fala, justamente, inclusive, é que os reis magos que vêm visitar Jesus são sábios da Índia que, né, depois ele faria a contrapartida e voltaria a visitá-los, que é justamente esse período na Bíblia que não se sabe de Jesus, né? Depois dos seus 8, 10 anos, você tem uma história na Bíblia atual, né, que é quando ele está discutindo com os sábios no templo, com 12 anos, e aí você não tem mais relato até ele voltar. Então, o Yogananda fala que esses reis magos, os presentes que eles trazem, de ouro, incenso e mirra, são presentes tradicionais de serem dados na Índia, né? Os sábios indianos fazem isso no nascimento de pessoas que estão predestinadas, profetizadas a serem grandes mestres. Então, Yogananda, inclusive, quando fica mais velho, é para esses reis magos que ele volta, né, para agradecer, enfim, para trocar com eles e, claro, poder aprender sempre um pouco mais, né? Então, assim, o que eu me lembro de marcante que Yogananda fala nesse momento do nascimento é justamente isso, né? Que ali já estava muito claro que Jesus faria esse trânsito, traria para a gente, né, essa união das religiões, que é uma das grandes máximas de Jesus, né? Você conseguir conviver com qualquer um, independentemente de crença, credo, né, etnia, classe social, enfim. E também, né, a gente pegando aí religiões que aparentemente são completamente distintas, na verdade elas são muito próximas. Então isso é uma das coisas também que ele mostrou ali logo no ato, né, do seu nascimento. E quando a gente fala sobre a morte, ressurreição de Jesus, né, e que ele veio para nos tirar dos pecados, né? Então toda essa visão, como Yogananda vê isso, né? Como é visto? Existe a ressurreição? Jesus morreu ou não morreu, segundo nessa época, né? No sentido de ele teve a ressurreição, morreu na cruz, porque do que eu sei, né, e do que eu li, não foi bem assim, né? O Yogananda ele fala que a gente muitas vezes acaba se atendo muito à história, né, o que foi uma história verídica e factual, mas o que a gente tem que buscar entender é a simbologia. Então, quando ele conta essa história, ele fala a história até aconteceu, mas o que a gente tem que tirar de ensinamento daqui, né? É essa compreensão de que Jesus, o Cristo, é uma simbologia da iluminação, do estado de evolução que a gente vai chegar um dia. Então, essa remissão dos pecados é o que vai acontecer com cada um de nós quando a gente tiver essa ressurreição. Então, quando o Yogananda fala da ressurreição, ele não está falando simplesmente de um homem que voltou a viver. Ele está falando de nós termos contato com a nossa essência, com Deus que habita dentro de nós, e aí a gente vai ter a nossa ressurreição e os nossos pecados serão extirpados, né? Podemos falar assim, porque na verdade quando a gente chega nesse estado de evolução, quando a gente chega na iluminação, que é a meta da yoga, a gente não vai mais estar preso pelo karma, a gente não vai mais ter nenhum pecado, a gente não vai mais ter nada que conduza a nossa vida, a não ser, né, a gente querer fazer o bem, ajudar a humanidade da forma que a gente puder, da forma que a gente quiser. Mas basicamente quando o Yogananda analisa esse simbolismo, ele é um tanto mais amplo do que isso, mas acho que a lição principal que ele está trazendo dessa ressurreição é essa. Nós teremos essa ressurreição dentro de nós, em algum momento, e isso é uma promessa da yoga, né, dos ensinamentos do hinduísmo, é que todos nós, independentemente do que fizermos na vida, Hitler inclusive, vamos chegar na iluminação. Só que algumas pessoas vão demorar mais tempo, outras menos tempo. Todos nós vamos chegar à ressurreição do Cristo que a gente tem dentro de nós. Porque, de novo, Cristo não é uma pessoa, é um título, é um estado de consciência, que é onde a gente vai chegar um dia. Então, a ressurreição, né, de Cristo para Yogananda, e é o que a gente aprende hoje, né, nos ensinamentos dele, é justamente isso. Nós chegarmos a esse estado de evolução que Jesus chegou, que Krishna chegou, que Yogananda chegou e tantos outros santos, né, que a gente pode ficar aqui horas enumerando. Existe um jeito mais curto de chegar, não mais fácil, mas um jeito que os grandes mestres, quando a gente tem contato com essas informações,
a gente pode se dedicar mais a esses exercícios espirituais, a uma consciência, seja cortando uma cebola no dia a dia, né? Que a gente fica num estado presente, que a gente pode perceber. Aconteceu comigo um dia descascando uma mexerica. Eu peguei uma mexerica, comecei a descascar. De repente, me deu como se fosse um momento de iluminação, assim, de um segundo, em contato com algo muito maior, em contato com a mexerica, né? Então, existe muito, assim, uma coisa errada a forma como as pessoas falam de iluminar só Jesus ou só os grandes mestres. Jesus veio nos tirar desse lugar, né? De que a gente pode. Sim, justamente. E esse é o grande ensinamento do Yogananda para o mundo, né? Yogananda ele é conhecido como o pai da yoga no Ocidente justamente porque ele veio trazer para a gente esse conceito de que a yoga, ela não é uma coisa inatingível, né? A iluminação ela não é restrita apenas a alguns seres seletos. Ela é para todos e ela é uma ciência. Então, Yogananda ele trouxe técnicas de meditação e o lindo delas é que é justamente assim, você vai praticar e você vai ver o resultado, ela é científica. Então, não existe uma coisa de crença, né, apenas, da pessoa te falar, ó, você tem que fazer isso e aí você vai chegar no lugar X. Yogananda fala, faça isso e por si só você vai perceber as manifestações internas acontecendo, enfim. Então, o grande propósito da vida de Yogananda foi enviado para o Ocidente para ensinar isso para a gente. Ele trouxe para a gente uma técnica principal de meditação que se chama Kriya Yoga, né, que é uma técnica, é um pranayama, é uma técnica avançada de você conseguir manipular a sua energia interior. E antes dela ele trouxe 3 técnicas também de meditação que são como se fossem técnicas preliminares para você conseguir, né, ir preparando o corpo e preparando a mente para fazer essa técnica de Kriya Yoga. E Yogananda fala, né, na Autobiografia de um Yogi, que é o livro talvez mais importante que ele escreveu e que fez com que ele fosse, né, ficasse conhecido no mundo todo, que a Kriya Yoga, que se a gente pegar um ser humano normal, ele demoraria 1 milhão de anos numa evolução natural para chegar na iluminação. Ou seja, passando de encarnação em encarnação, né? Yogananda ensina que a gente vai reencarnar. A Kriya Yoga, quando bem praticada, isso está no livro, ela elimina 1 ano desse 1 milhão de anos. E aí, dependendo do seu estágio, dependendo de quantas crias você faz por dia, em um dia só você vai eliminar aí algumas dezenas de anos nesse processo de evolução espiritual. Então, quando você pergunta, né, se existe um caminho mais rápido para a gente chegar nesse estado de consciência que esses santos, que esses seres chegaram, Yogananda nos ensinava justamente que a Kriya Yoga era o caminho mais rápido para a gente conseguir fazer isso. Que é se dedicar. É assim, você tem o que a gente chama de sadhana, né, na Índia, que basicamente é sentar, meditar todo dia, de manhã e à noite, e aí você vai ter diferentes técnicas. A gente crê que a Kriya Yoga é uma das técnicas mais avançadas de meditação que tem, mas o mais importante é justamente isso, é ter a disciplina, né? Eu estou muito cansado, mas mesmo assim eu vou parar meus 5, 10, 20, 1 hora ali no meu dia para poder me dedicar a isso. E o Yogananda falava muito que se você não consegue despender 1/24 do seu dia ou 1/12 do seu dia para o ser que te criou, né? O que você vai conseguir fazer da sua vida? Então, essa dedicação, ela é sim muito importante. A gente precisa ter essa intenção. É muito fácil a gente se perder, né, no mundo, no mundo dos sentidos, como o Yogananda fala muitas vezes, e esquecer esse lado espiritual. Então, os seus ensinamentos também vêm para nos ensinar justamente sobre isso. Queria que você, então, falasse um pouco sobre as parábolas, né, que Jesus deixou para finalizar aqui. Se tem alguma especial que você pessoalmente se conecta, ou Yogananda falava mais, porque tem tantos ensinamentos de Jesus, né? A gente tem aqui, olha, eu tô só nesse primeiro volume, gente, vale muito a pena a gente ler, tem esse resumo, né, como ele disse, até achei que fosse 2 livros, mas, enfim, tem tanta coisa linda. Tem alguma que você gosta mais? Tem algumas, assim, acho que é legal trazer, né? Uma das coisas, antes de falar de parábolas, que Yogananda falava muito, é sobre o livro do Apocalipse, né? Que o livro do Apocalipse é o fim do mundo, e ele o tempo todo está falando das 7 igrejas, as 7 velas, os 7 anjos, os 7 castiçais,
E Yogananda, né, explica detalhadamente isso mais para frente, no terceiro volume da Segunda Vinda de Cristo, que isso nada mais é do que a explicação dos 7 chakras, né, e que o nosso processo, quando a gente chegar lá no final, na evolução espiritual, na iluminação, a gente vai ter, né, que passar por esses 7 chakras, enfim, ele vai explicar um pouco mais sobre isso no livro. Mas sobre as parábolas, uma delas, né, que eu gosto muito é a do pastor, né, que tem suas 100 ovelhas, uma delas se perde e aí ele, né, tem toda aquela dificuldade para conseguir resgatar a ovelha e, né, tendo todo esse esforço ele vai, consegue, traz ela de volta e fica muito feliz. E Yogananda ensina que o Deus, que os santos, que os mestres do universo espiritual, eles têm uma alegria muito grande, né, com o ser humano que se desgarra, que se perde no mundo dos sentidos, que esquece do seu lado espiritual, que vai para a vida, para a esbórnia, né, e se esquece de que ele tem um ser mais ali evoluído por trás. E quando ele volta, né, eles fazem de tudo para conseguir trazer esse ser de volta. Então Yogananda fala, né, nessa parábola que justamente quando um ser humano se desgarra, os santos e os seres espirituais eles vão fazer de tudo para trazer ele de volta. E isso não quer dizer que esse é mais importante do que os outros 99. É que os outros 99 já estão ali, né, junto com esses santos, eles já estão, né, nessa busca e eles buscam muito trazer as pessoas que estão ali um pouco perdidas, enfim, e eles se esforçam muito para isso. E tem uma outra parábola que eu gosto muito também, que elas conversam bastante, né, essa parábola das ovelhas com a parábola do filho pródigo, né? Então Yogananda ele fala que você tem 2 filhos, uma família abastada, né, e um dos filhos ele decide ir embora, ele pega a sua parte da herança e vai, né, curtir o mundo, e ele acaba tendo vários problemas, se perde na vida, se perde no mundo dos sentidos, ele acaba tendo que se subordinar a situações bem humilhantes, vexatórias, difíceis, trabalhar dando comida para porcos, enfim, até que um dado momento ele meio que desiste disso e volta, né, e é recebido com todo o clamor, com toda a felicidade ali do pai dele, que mata o novilho mais bem alimentado, faz um grande banquete, enfim, e o outro filho fica muito ressentido, né, por conta disso. Ele fala, mas como assim? Eu tô aqui o dia todo te ajudando, fazendo, né, e você dá atenção pro seu filho que fez tudo o que fez, que levou seu dinheiro embora, que desgraçou o nome da família. E Yogananda fala que é exatamente a mesma analogia. Quando você tem 2 pessoas que têm uma estatura espiritual, que são sábias, isso é representado simbolicamente por elas serem filhas de uma pessoa abastada. Uma delas fica orgulhosa demais, ela acha que já sabe tudo e fala, agora eu posso fazer o que eu bem entender, que é esse filho pródigo indo para o mundo, e vai batendo cabeça, e vai se perdendo, e vai vendo que, enfim, não é ali que ele encontra a satisfação que ele quer. Quando ele decide voltar é justamente esse retornar de uma pessoa que já tinha o seu grau de consciência para esse universo espiritual, né, para o seu sadhana, para a sua meditação. E, de novo, Yogananda fala que Deus, que os santos, eles ficam muito felizes e esse banquete é justamente por ter de volta uma pessoa que estava perdida, né? Então, por isso que isso acontece. E há um ressentimento de quem está ali todo dia, meditando, fazendo, né, o seu processo espiritual. Mas Yogananda fala que não é que ele gosta mais de um do que outro, é só porque ele está ali todos os dias com um e já está dando bênçãos para aquela pessoa que está meditando todos os dias, mas quando o outro volta, ele faz questão de fazer uma festa, porque é uma grande festa no céu quando a pessoa volta para o caminho espiritual. É uma vitória, né? Sim. Inclusive para todos eles. Yuri, parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação à leitura e à distribuição desses livros. Então, vocês vão ver, né, aí todas as informações. Vale muito a pena vocês se dedicarem a ler isso e a vivenciar mesmo o que Jesus nos ensinou. E tem uma frase aqui que é: a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. E eu adoro conhecer esses mistérios, experienciar esses mistérios e me conectar com pessoas também que buscam isso. Então, Yuri, foi um prazer te conhecer. Obrigada por você ter vindo. Obrigado pelo convite. E parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Valeu. Obrigado. Gente, então que vocês curtam o Natal, né? Lógico, com a família, com os comes e bebes, presentes,
mas o maior presente é que a gente se dá, às vezes, né? Abrir um livro desse, meditar realmente um pouquinho, ir para dentro e descobrir todos esses mistérios que a gente tem um infinito aí para descobrir, mas descobrir 1, 2, 3, a gente vai no nosso passo de despertar. Como disse aqui, Jesus, eis que o reino de Deus está dentro de vós. E esse despertar depende só de você. Que você possa aproveitar todo esse amor com a sua família, mas também que você tenha um tempo para meditar, para conhecer um pouco mais essa luz crística que está dentro de você. Feliz Natal, um grande beijo e até a próxima semana.